Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma terça-feira, hoje é dia 14 de abril de 2026, né? Antes da gente fazer a nossa análise aqui sobre o bloqueio norte-americano no Estreito de Hormuz, eu vou passar algumas impressões do que eu estou achando que está já acontecendo, né? Mas antes de eu dar a minha opinião aqui, a gente vai ler um texto também falando sobre esse bloqueio norte-americano no Estreito de Hormuz, né? Antes de comentar, eu quero lembrar as pessoas que já conhecem, ou, né, explicar e ensinar aqueles que não conhecem, sobre os textos de um escritor chamado Cyril Hoskins, né? Ele usava um pseudônimo de Lobsang Rampa, né? Era um autor tibetano, né? E ele escreveu muitos livros. O cunho principal destes livros eram metafísica, espiritualidade e embutido neles, né, muitos conceitos sobre geopolítica, né? Ele era uma espécie, ele tinha visões, né? Ele escrevia por conta dessas visões, não é? E em uma dessas visões, né, que tem a ver com a geopolítica, ele disse que em um tempo lá na frente, em uma nova Guerra Fria 2.0, prestem bem atenção nisso, uma nova Guerra Fria 2.0, a águia e o urso se uniriam num embate contra o dragão. Veja, se a gente usar como língua figurada a águia para os Estados Unidos, o urso para a Rússia e o dragão para a China, ele está dizendo com todas as letras que Rússia e Estados Unidos se uniriam num embate futuro contra a China, né? Que a gente já falou aqui no nosso canal, que a China, a aliança da China momentânea com a Rússia é uma aliança de, além dela ser momentânea, uma aliança de ocasião, né? Não há nada em comum entre russos e chineses, muito pelo contrário, num passado já estiveram em guerra ali pela região mais extrema da Rússia, ali Vladivostok, né? Então, a gente achar que essa aliança entre Rússia e China ela é de longo prazo é um grande engano, né? Então o Lobsang Rampa escreveu sobre essa percepção dele no livro A Terceira Visão. Ele tem uma coleção de livros, né, o Eremita e etc. Eu li alguns, não dá para ler tudo, não consegui ler todos. É uma linguagem muito mais a ver com espiritualidade do que com geopolítica, mas tá aí a curiosidade para quem, né,
quiser saber mais, vai atrás, pesquisa sobre ele no Google. É Lobsang, né? Lobsang mudo. Lobsang Rampa, Rampa. Lobsang Rampa, né? Era um pseudônimo, né? O nome dele é Cyril Hoskins, né? Então vamos lá, nossa análise de hoje. Por que eu fiz essa introdução, né? Porque eu estou começando a achar que já estão brigando juntos Rússia e Estados Unidos contra a China pela liderança desta que a gente pode denominar de nova ordem global, né? Que já ultrapassou a antiga non dos globalistas, que ainda estão aí lutando, né? Eles têm a Europa, conseguiram agora domingo retomar o controle da Hungria, né? Uma grande perda ali para o povo da Hungria. O Viktor Orbán estava há alguns anos no poder, se não me engano 16 anos como premier, perdeu o controle da Hungria para um globalista que está ligado aí a agenda da Open Society do George Soros, né? Então a Europa é um caso meio que de longo prazo, de médio a longo prazo para poder retomar, né? Não nos esqueçamos que só a partir do ano que vem, né, que aí vai ter então a eleição na França. Já disse aqui que a AfD está crescendo muito, mas a Europa é um caso de médio a longo prazo. Agora, voltando então, por que isso? Por causa do bloqueio ali no Estreito de Hormuz, né? O que estava ocorrendo? Os iranianos bloquearam o Estreito de Hormuz só para os aliados dos Estados Unidos e de Israel, né? Eles estavam permitindo que os navios chineses carregados de combustível, então de petróleo, passassem. Isso colocaria a China na frente dos Estados Unidos nessa guerra geopolítica, né, na guerra do cume da montanha, já pelo controle então da nova. Esse momento dessa Guerra Fria 2.0, ela é um pouco diferente da outra Guerra Fria. Por quê? Porque na antiga Guerra Fria se uniram, né? Na antiga Guerra Fria, não, no final da Segunda Guerra Mundial, se uniram, estiveram juntos, né, os Estados Unidos, a antiga União Soviética e a Inglaterra, né, o Reino Unido, fizeram aquela chamada reunião ali o encontro de Yalta, além de outros, né, onde eles estavam dividindo ali os espólios da Alemanha nazista, que eles já tinham noção que ia perder a guerra, né. E só então, alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois, basicamente 1948, 1949, começaram então a mostrar os dentes um para o outro, o Ocidente representado pelos Estados Unidos da América e o nicho, o meio oriental, então representado pela União Soviética, né? O mundo comunista contra o mundo democrático capitalista, né? Logo depois, foi um pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. Mas agora eles estão mostrando as garras um para o outro antes do fim, ou seja, a nova ordem globalista ela não está completamente derrotada, ainda não está, eles ainda estão respirando ali na Europa, ainda vão tentar dominar, ainda estão fazendo guerra de quinta geração contra o Donald Trump, guerra de informação, guerra híbrida. Basta a gente lembrar aí da informação da semana passada da capa da revista The Economist, né, dizendo que o Trump era o grande perdedor dessa guerra e etc. Eles ainda estão, no meio da briga, embora a gente saiba que no médio prazo eles vão perder o jogo, assim que a Europa retomar, e a Europa vai retomar, porque o povo está muito farto, vai mudar na França, assim que mudar na França, vai mudar na Alemanha, né? É questão de tempo na Europa. Mas antes mesmo, então, desse inimigo em comum, os donos do mundo, os dominadores globais, né, que são inimigos em comum da China, dos Estados Unidos e da Rússia, né, Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, agora já estão se pegando, já estão mostrando os dentes um para o outro aí, os Estados Unidos e a China. Né? E por que eu estou falando sobre esse caso que envolve o bloqueio de Hormuz? Está me relembrando isso aí. Porque assim, o Hormuz bloqueado, quem está ganhando com venda de petróleo e gás é a Rússia, que não precisa do estreito para passar seus produtos por ali.
Então, quem tá usando essa parte do estreito que ainda os iranianos estão permitindo passar petroleiros é a China. Então, agora, para atrapalhar a China, a fim de derrubar o regime iraniano, os Estados Unidos resolveram bloquear desde ontem o Estreito de Hormuz, um bloqueio naval muito parecido com o que houve lá em 1962, naquele momento dos 13 dias que abalaram o mundo, quando a União Soviética levava os seus equipamentos para montagem de bases nucleares, né, de lançamento de mísseis em Cuba. Então os Estados Unidos bloquearam, fizeram uma quarentena ali no oceano, próximo ao Caribe, para não deixar os navios soviéticos chegarem com os equipamentos para Cuba. Então agora é o contrário, eles estão montando esse bloqueio naval parecido com aquela época, para quê? Impedir com que os navios petroleiros cheguem à China, o que pode afetar severamente a economia chinesa, né? Então agora o Trump ele passou a entender que o regime iraniano está favorecendo a economia chinesa, até porque eles precisam vender petróleo, né? O dinheiro deles vem daí. Então, bloqueando o estreito, não deixando que o petróleo chegue à China, óbvio que os chineses não vão pagar, então, pelo petróleo iraniano. E aí, então, as autoridades iranianas, a guarda revolucionária, eles ficariam sem dinheiro para dar continuidade, seriam estrangulados por esse sufoco financeiro. Essa é a intenção dos norte-americanos, né? Agora, ele não descartou ainda aquela possibilidade de atingir a energia do Irã, as fontes de energia iranianas, né? Energia elétrica, distribuição de água, etc. É que isso aí, do ponto de vista moral, e nessa guerra do cume da montanha a gente conta muito do ponto de vista moral, do ponto de vista moral, principalmente para uma grande parte da humanidade que desconhece todos os meandros dessa Guerra Fria 2.0, essa que eu chamo de Guerra do Cume da Montanha, do ponto de vista moral, essa gigantesca parte da humanidade iria atacar o Donald Trump, dizer que ele é o verdadeiro imoral, não é? Porque ele que lançou as bombas, ele que mergulhou o povo iraniano, então, nas trevas da Idade Média. Era o que se comentaria. Para evitar ainda, né, esse quesito de guerra moral, guerra de quinta geração contra ele próprio, o Donald Trump então resolveu fazer esse bloqueio para tentar estrangular ao mesmo tempo a economia chinesa e os recursos financeiros iranianos, né? Então aí saiu essa matéria com data de ontem, na verdade com data de ontem mesmo, né, no final da tarde, sobre o bloqueio que foi anunciado pelos Estados Unidos no Irã, né, lá no Estreito de Hormuz, que entrou em vigor ontem à tarde. Aqui eram 13 horas, né, mas lá já era no final da tarde, quase à noite, quando então começou o bloqueio, né? Ele diz o seguinte aqui na matéria do R7 Internacional, ó. Bloqueio anunciado pelo governo dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz e em todos os portos e áreas costeiras do Irã começou a valer então às 13 horas de ontem, segunda-feira, dia 13, horário de Brasília, o que dá mais ou menos aí. Eu não sei quantas horas o Irã está na frente, mas lá foi ontem à noite, não. Até o momento da última atualização desta matéria, não havia confirmação efetiva do bloqueio. As autoridades iranianas prometeram reagir e se disseram prontas para lutar. Eles não têm mais tantas forças para lutar assim. Basta eu voltar a comentar aqui que os americanos já controlam o espaço aéreo iraniano e que destruíram a marinha iraniana, não. Donald Trump alertou que os navios iranianos que se aproximarem do bloqueio aos portos, né, o bloqueio feito pelos norte-americanos, todos esses navios iranianos que ainda restam serão imediatamente eliminados. Ele disse, foi forte, imediatamente eliminados os navios que ainda restam, né? Então, essa é a postura que foi anunciado pelos Estados Unidos da América, o bloqueio naval àquela região, não deixar entrar e nem sair navios. Agora, para a gente entender como funciona o bloqueio do Estreito de Hormuz,
né? É uma outra matéria que saiu também lá no Diário do Nordeste, né? Que eles pegaram da da agência France Press, né? E fizeram um resumo em português, né? Como é que funciona esse bloqueio? Ele vai dizer aqui, ó. O bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã começou ontem, segunda-feira, aumentando a tensão em torno do Estreito de Hormuz, uma das vias marítimas mais estratégicas do mundo. O Estreito de Hormuz, ele é como se fosse um V na posição deitada, assim, ele pega um pedacinho do final do Golfo de Omã, faz a curva e pega mais um pedacinho do Golfo Pérsico, que é ali no comecinho do Golfo Pérsico, então, que está a ilha de Karg, né, da onde os iranianos controlam o estreito, né? O tráfego marítimo chegando e saindo de portos no Irã foi bloqueado por determinação do presidente Donald Trump após as negociações frustradas com o governo para o fim da guerra. O governo iraniano estava acomodado ali vendendo petróleo para a China, fechou o estreito para passar navios com petróleo para o Ocidente, está atrapalhando os árabes, né, e favorecendo a China. Então o Trump resolveu atrapalhar a China agora para ver se chacoalha o regime iraniano de uma vez por todas, né? Quem sabe sem dinheiro, aí eles param, né? O bloqueio será aplicado imparcialmente, já está sendo, né, aplicado imparcialmente contra embarcações de todas as nações chegando e partindo de portos e áreas costeiras do Irã, incluindo todos os portos iranianos no Golfo Arábico e no Golfo de Omã, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos da América, que é o que cuida da região do Oriente Médio ali, né? O Comando Central do Pentágono, né? As forças americanas autorizarão a circulação de navios que não saiam do Irã somente e que não se dirijam também ao Irã. Ou seja, nenhum navio que saia do Irã e nenhum navio que vá para o Irã vão passar pelo bloqueio norte-americano, né? E quem está afirmando é o CENTCOM, né? O Comando Central dos Estados Unidos, que eles cuidam do Oriente Médio, né? Em resposta, as Forças Armadas da República Islâmica do Irã, que já estão em frangalhos, prometeram represálias e afirmaram que o bloqueio será ilegal e um ato de pirataria. Será que eu aviso ou vocês avisam eles que se trata de uma guerra, não é? Que uma guerra, tudo é feio, tudo é ilegal. A única coisa que é legal numa guerra, a única coisa que vale numa guerra é a vitória. De resto, tudo é ilegal, não. Aí ele fala sobre o estreito, faz um resumo sobre o Estreito de Hormuz aqui, que é uma passagem localizada entre o Irã e Omã, né? O país Omã, crucial para o abastecimento do mercado de petróleo. Também tem uma partezinha dos Emirados Árabes Unidos lá na região. Estima-se que em caso de bloqueio da passagem pode-se afetar até 20% dos fluxos mundiais do petróleo, desta commodity, né? A França anunciou que organizará uma conferência com países dispostos a contribuir na restauração da liberdade de navegação, né? Olha a França trabalhando contra o Ocidente aí, né? A China também pediu o restabelecimento do fluxo marítimo, isso é óbvio, porque ela vai ser prejudicada, né, vai ter a sua economia prejudicada pelo impedimento, né, da passagem dos seus navios ali carregando petróleo, né. O Estreito de Hormuz, como todos nós sabemos, é usado como moeda de troca e estratégia de guerra iraniana, desde o início do conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Então eles se utilizam, né, de maneira estratégica na guerra dessa condição geográfica privilegiada que eles possuem, né, porque eles estão bem no centro do estreito, né, bem onde faz a curva ali do Golfo de Omã para o Golfo Pérsico, eles estão ali controlando com essa ilha de Karg. Então eles têm esse ponto a favor na guerra, pelo menos por enquanto, não. O governo iraniano começou a impedir seletivamente a passagem de embarcações, levando a alta nos preços de petróleo negociados ao redor do mundo, ou seja, a guerra econômica que eles fazem contra a humanidade, entrando diretamente na agenda dos donos do mundo, dos dominadores globais.
Então está aí bem claro para todos aqueles que tinham dúvida, os iranianos estão nesse momento trabalhando sim para a agenda dos globalistas, né? A hora em que eles querem destruir economicamente o Ocidente, eles entraram na agenda dos donos do mundo, né? Também começaram a ser cobradas quantias significativas para a passagem de navios pelo estreito. E eles alegando que o bloqueio americano é pirataria, é ilegal, né? E cobrar bola, cobrar dinheiro de corrupção, né? Para os navios passar lá. Não é ilegal também? Então, é muita hipocrisia, né? É impressionante. E tem gente que apoia isso aí. Infelizmente, tem gente que apoia isso aí, ó. O anúncio do bloqueio vem junto com o fracasso do diálogo durante o fim de semana para encerrar a guerra no Oriente Médio. Isso gera muita preocupação na humanidade, né? O preço do barril de petróleo começou a semana acima da barreira simbólica de $100, né? Volto a dizer para vocês que ele chegou a bater 120 no começo da guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Uma alta de mais de 7%, eles estão dizendo aqui, né? Então, ele termina o texto dizendo que os países, né, Estados Unidos, Israel e Irã, estão num período de cessar-fogo que vai acabar lá em 21 de abril, que é quando vencem então os 14 dias, na verdade 22 de abril, né? Porque foram 15 dias que eles combinaram então de cessar fogo até que se chegasse a um acordo, mas não estão mais conversando, né? Então, eu acredito que a qualquer momento o Donald Trump pode considerar que o acordo, o prazo passou, né? O acordo era para ele, né? Se vocês lembram, era assim, o acordo de 15 dias para ele não destruir a estrutura energética do Irã, né, com suas armas de pulso eletromagnético ali, né? Ele não disse arma de pulso eletromagnético, mas para destruir estrutura de energia e comunicação são essas armas que são usadas, né? Então, os 15 dias que ele deu de prazo para o premier do Paquistão, que está intermediando, estava intermediando a negociação, praticamente assim, era para enquanto houvesse a negociação. Parou a negociação, acabou, não chegou a um acordo, não sei se ele considera esperar até o dia 22 de abril, não sei. Minha opinião aqui é que eu não sei. Mas então, voltando, então, na verdade agora, se a gente for pensar, levando novamente o comentário aqui para o início do áudio, a Rússia está ganhando com o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Porque ela está vendendo o petróleo dela, o que ela produz ali em seu próprio território, né? O petróleo dos árabes está ficando para um segundo plano. Então eu acredito que aqui, nesse momento, a Rússia não vai interferir, né? A China está sendo prejudicada, mas é um momento exatamente específico que a Rússia e os Estados Unidos estão contra a China, né? Porque a Rússia ela não faz questão da abertura do estreito, os americanos dizem que agora não vão passar mais ninguém, né? Eram só os navios chineses e os ocidentais não passavam, então agora não passa mais ninguém. Então, olhando a coisa pelo alto, estão juntos ali Estados Unidos e Rússia contra a China, porque a Rússia não vai fazer nada pelos chineses e nem pelo estreito, né? Pode ter a mais plena certeza disso. Então, vamos ver até onde isso vai. Tem muita informação também na mídia dizendo que tais navios passaram, que o bloqueio não está dando em nada. Veja, eu não sei sobre a tecnicalidade do bloqueio, quantos navios, quantas embarcações o Donald Trump colocou na área, né? Pode ser que a mídia esteja mandando essas informações para tentar desmoralizar, né? Aquela guerra híbrida aí de informação contra o presidente norte-americano, do tipo assim, o bloqueio não está adiantando nada, passou um navio chinês carregado, os americanos não fizeram nada, a gente não sabe o fundo de verdade disso aí. Qualquer informação que venha ou que vá, seja de qualquer lado, a gente não conhece o fundo de verdade. O fato é que, para resumir a coisa, os chineses estão muito incomodados com isso e ameaçando os americanos, muito incomodados. Se os chineses estão muito incomodados,
é porque o bloqueio está funcionando sim, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Vamos aguardar os próximos dias para ver até onde isso vai. Quero agradecer imensamente a todos, né, aqueles que colaboram financeiramente com o nosso trabalho. Sem essas pessoas, a gente não poderia dar sequência a todo esse nosso trabalho de informação, né, e esclarecimento. Então, para aqueles que colaboram com o nosso canal, muito obrigado. Colabore com o nosso canal com qualquer valor. Eu estou sempre disponibilizando uma chave de Pix e o número de uma conta no Bradesco, né? E é através desses recursos que a gente mantém viva a chama, né, desse nosso canal Escola aqui, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, eu agradeço imensamente, desejo uma excelente semana, né? Acompanhem os nossos grupos do Telegram, o GeoPoMRS e o Geo Discussões, porque hoje já saiu o resultado ali do relatório da CPI do crime organizado e tem surpresa boa, muito boa para a direita brasileira. Eu postei lá nos grupos do Telegram, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado, colaborem com esse trabalho, uma excelente semana a todos, eu volto amanhã. Valeu, pessoal, tchau! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.